Bem, bom dia a todos. Hoje nós vamos estudar um pouco, conversar um pouco sobre o cálculo e a professora Tatiana conversará com vocês sobre Leibniz e eu conversarei um pouco com vocês sobre Newton. Eu gostaria de começar fazendo algumas considerações sobre o contexto geral, tá? Num dos programas anteriores, que foi exatamente sobre Descartes e Fermat, eu chamei a atenção para as grandes mudanças da matemática no século XVII, que inauguram, usando a expressão que já tinha empregado da outra vez, é um divisor de águas. É uma matemática nova que surge no século XVII. Muitas e muitas pessoas contribuíram para isso. Aos poucos elas foram atacando problemas, aos poucos foram vendo que esses problemas tinham certas semelhanças e elas ficavam à procura de um método geral para resolver certos tipos de problema. Por exemplo, nós vimos na aula passada, no encontro passado, que Fermat propôs um método de quadratura que é exatamente o que corresponde exatamente à integral definida, tá certo? E que nesse mesmo século chegamos ao cálculo como formulado por Newton e Leibniz, é o que nós chamamos de cálculo hoje como formulado por Newton e Leibniz, tá? Newton e Leibniz chegaram ao cálculo com motivações diferentes e não criaram exatamente o mesmo cálculo. Mas eles chegaram a resultados comuns que ficaram muito, muito além de tudo que tinha sido feito até então, no fim do século XVI ou no século XVII. O que é que eles fizeram? Tá? Eles acharam, primeiro, um método sistemático para achar tangentes. 2. Um método sistemático para efetuar quadraturas, ou seja, calcular áreas. 3. Uma relação profunda entre o método das tangentes e o cálculo de áreas. Modernamente, essa relação nós a conhecemos como o teorema fundamental do cálculo, que mostra que, em certo sentido, a integração e a derivação são operações inversas, tá certo? Mas deve ficar claro, como já disse, nós vamos falar principalmente sobre Newton. A professora Tatiana falará sobre Leibniz, exatamente descrevendo o que é que Leibniz fez. Mas antes, algumas considerações gerais. Com a criação espetacular de Newton e de Leibniz, tudo parece que os desenvolvimentos anteriores eram precursores que deviam forçosamente chegar ao cálculo, tá certo? Isso é uma visão, digamos, errada da história. Nada havia que indicasse que a matemática estava indo num sentido que levaria inevitavelmente ao cálculo, tá certo? Até mais ou menos 1650, ninguém estava conscientemente procurando resolver esses problemas.
o que os matemáticos faziam era, para resolver problemas geométricos, tá? A velha tradição de resolver problemas geométricos, herdada desde os tempos dos gregos, eles passaram a utilizar uma variedade de técnicas algébricas. Tá? Então, os métodos usados para resolver os problemas eram métodos analíticos, métodos algébricos. Os problemas continuavam sendo problemas geométricos, tá certo? E isso aí criou uma tensão, digamos assim, realmente uma tensão entre os novos métodos para chegar a soluções com problemas geométricos que podiam ser formulados em linguagens geométricas. E isso aí, o progresso crescente desses métodos efetuou uma revolução profunda nas práticas matemáticas e nas concepções, nas próprias concepções que as pessoas tinham de matemática. Tá? Então, a maneira de pensar, de pensar o que é matemática, como é que eu faço matemática, isso mudou radicalmente durante o século XVII. Devido à introdução desses métodos, originalmente para resolver problemas bem geométricos. Só que aos poucos, esse algebrismo introduzido, esses métodos analíticos, foram tomando cada vez mais à frente, foram se tornando cada vez mais evidentes e a motivação geométrica, mesmo digamos, a formulação dos problemas, passou mais e mais a ser problemas formulados no contexto analítico, tá? Problemas formulados na linguagem de funções, que o termo foi introduzido por Leibniz ainda no século XVII, e as pessoas foram se afastando daquela ideia de que ele estava somente usando métodos analíticos para resolver problemas geométricos tão legítimos quanto aqueles deixados pelos gregos. Tá? E foi um século extremamente fértil, extremamente fértil. Foi um crescimento desordenado em várias direções e que teve, devido a muitas e muitas na nossa última reunião, eu já citei a opinião de um historiador da matemática que, embora, digamos assim, do ponto de vista da história da matemática tradicional, da história da matemática clássica, que só se preocupa com os grandes resultados, os feitos máximos da matemática no século XVII tenham sido a invenção do cálculo por Newton e Leibniz, esse historiador, Mahoney, ele defende convincentemente de que a grande contribuição do século XVII foi a penetração e conquista penetração na matemática desses métodos analíticos e a conquista da matemática por eles. Tá certo? Qual era a situação da matemática na Europa, digamos, no meio do século XVII? Havia uma efervescência de ideias, havia uma efervescência de métodos, de tentativas de resolver problemas, de procedimentos gerais para atacar certas classes de problemas. Por exemplo, em 1658 e 1659, Huygens, Wallis, Sluze atacaram o estudo da cissoide. O objetivo era calcular o comprimento entre dois pontos da curva, calcular áreas de setores, a área no interior da curva, etc, 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 tá certo?
na mesma época, Pascal, que tinha se afastado da matemática, se voltado inteiramente para suas preocupações religiosas, filosóficas, teológicas, ele lançou um desafio sobre a cicloide. Calcular o comprimento de um arco de cicloide, tá certo? Vários matemáticos, alguns matemáticos propuseram soluções. Pascal, de maneira assim muito altaneira e arrogante, disse que suas soluções não eram satisfatórias e apresentou sua própria solução. Outro fato importante dessa época foi quando van Schooten publicou a segunda edição em latim comentada do trabalho de Descartes. Eu já falei da vez passada, no último encontro, que enquanto o trabalho original de Descartes, a geometria, é um livro pequeno, de 100 e poucas páginas, essa segunda edição do trabalho da geometria, com muitos e muitos comentários, devido não só a van Schooten, mas a vários outros matemáticos, atingiu um total de 800 páginas. E em latim, o que permitiu que esses métodos cartesianos fossem estudados em toda a Europa. O latim, como o inglês hoje, na época, era a língua culta de intercâmbio científico e diplomático. Tá certo? E como consequência dessas atividades todas, inclusive da cicloide, várias curvas, tá certo, foram retificadas. Ou seja, o que é retificar uma curva é achar o comprimento de um arco dessa curva. Eu tenho essa curva aqui, por exemplo, achar o comprimento daqui para cá. Em geral, por exemplo, se você tem uma cicloide assim, você queria achar o comprimento desse arco aqui. Tá certo? Então, várias curvas, muitas delas que não eram curvas algébricas ou que eram geradas por movimentos simultâneos, o que, segundo Descartes, as colocava fora do âmbito da geometria, elas foram retificadas, mostrando que Descartes estava errado, porque Descartes tinha afirmado categoricamente na geometria que era impossível comparar uma linha reta com linhas não retas. Ou seja, comparar os comprimentos de coisas retas com coisas curvas, linhas retas com linhas não retas, tá certo? Então ele garantia que isso era impossível. Tá certo? Era uma crença dele, baseado nos métodos dele, ele chegou a essa crença. Então, vários matemáticos, Pascal e vários outros, mostraram que isso estava errado, que você podia trabalhar com curvas que estavam fora, digamos, do cânone cartesiano. Isso aumentou muito o âmbito da geometria e os matemáticos se lançaram alegremente a explorar esses novos domínios. Tá certo? Por exemplo, um matemático não muito importante, William Newell, ele conseguiu retificar a curva KY2, que é igual a X3, tá certo? O método que ele empregava foi logo percebido que ele era bem mais geral, e Hoyret, um holandês, imediatamente depois conseguiu retificar curvas desse tipo. Tá? Isso negava a afirmativa de Pascal que razões entre curvas e retas não são conhecidas e acredito que não podem ser descobertas pela mente humana. Tá. Nessa época, digamos, o problema das tangentes, o que é o problema das tangentes? É calcular a tangente a uma curva dada.
era bem mais conhecido, bem mais trabalhado, bem mais, digamos assim, atacável do que o problema de fazer quadraturas. Hoje em dia nós sabemos, é muito mais fácil derivar do que integrar, tá certo? Poucas funções que você vai trabalhar são integrais imediatas que você pode encontrar numa tabela de integrações elementares, tá certo? Às vezes você tem até que criar novas funções para poder lidar com certos tipos de integração, de integrais, tá certo? E em torno de 1660, Isaac Barrow, que foi o professor lucasiano anterior a Newton, ele começou a investigar a relação entre a quadratura, áreas e tangentes. Essa relação que existe é exatamente o que nós chamamos de teorema fundamental do cálculo. Em verdade, ele apresentou uma demonstração muito geométrica e que se baseava em propriedades da curva estudada, ou seja, não era um método, um algoritmo que pudesse ser aplicado de maneira geral. Assim. Então vocês veem que a matemática estava assim, em grande efervescência, e que várias frentes tinham sido abertas e, embora Newton e Leibniz tenham sido gênios, não há o menor problema, não há a menor dúvida quanto a isso, eles tiveram a sorte de nascerem, de fazerem matemática no momento certo, em que a matemática estava explodindo, várias e várias técnicas, várias e várias linhas, vários métodos sendo experimentados. Então, eles souberam explorar isso, sintetizar e chegar a essa, digamos, unificação que nós chamamos hoje de cálculo. Eu não estou querendo, com isso, diminuir de maneira nenhuma, digamos, a genialidade, a originalidade de Newton e Leibniz, tá certo? Então, Newton, vamos nos deter agora, especificamente, isso aqui foi um quadro mais geral, vamos nos deter agora especificamente sobre Newton. Um dos cientistas mais conhecidos, ele não era só matemático, ele foi um grande físico, e há uma série de anedotas sobre ele, muitos detalhes da vida dele são conhecidos, nasceu prematuramente, etc. Levou uma pessoa assim, digamos, reclusa, isolada, chegou-se mesmo a uma afirmativa que totalmente, assim, parece totalmente infundada, de que ele tinha uma síndrome não me lembro o nome da síndrome, Asperger, que é uma forma amena de autismo. O fato é que Newton era capaz, como outros cientistas, de uma concentração muito grande no que ele estava fazendo. Quando ele atacava um problema, ele tinha, digamos assim, um poder de concentração total. Isso é uma característica de vários e vários outros cientistas, tá certo? Não só de Newton. Então ele era capaz de se dedicar, ficar trabalhando em um problema dias e dias, seguidamente, sem fazer outra coisa. Dizem até que era necessário levar comida a ele, porque ele ficaria sem comer. Ele
tinha uma capacidade enorme de fazer cálculos, fazer contas, tá certo? Os trabalhos científicos de Newton, que foram aos poucos recolhidos depois que seus papéis, grande parte foi dispersa, então aos poucos foram recolhidos e foram cuidadosamente, minuciosamente estudados por Whiteside, que é o grande biógrafo científico. Tá certo? Estão cheios de cálculos, contas com muitas e muitas decimais, contas realmente feitas à mão, de logaritmos, etc, mostrando que ele realmente testava as suas conjecturas, fazendo contas, verificando se elas realmente estavam corretas. Esses cálculos não só em matemática, mas em física, né? Vocês sabem que a obra-prima de Newton, o Principia Mathematica, é um livro de física, não é um livro de matemática, tá certo? Que causou uma impressão muito grande e ele foi imediatamente saudado como assim um gênio, não é? Tem um poema de um poeta inglês famoso, eu não sei se foi Milton, que diz que Deus disse que Deus criou Newton e fez-se a luz, ou seja, Newton explicou o funcionamento do que se chamava na época o sistema do mundo, com a gravitação universal, né? Mais tarde, no século seguinte, né, Laplace, o grande matemático e astrônomo francês, matemático, físico, teórico e astrônomo francês, disse que Newton teve sorte porque só há um universo e ele o descreveu completamente, tá certo? A ambição de Laplace talvez fosse de se comparar com Newton, tá? Então, a carreira de Newton começou, a primeira vez, o primeiro resultado importante de Newton foi o chamado método das séries infinitas. Com Descartes, os matemáticos manejavam perfeitamente bem polinômios, sabiam trabalhar com eles, tá certo? Mas um polinômio é uma soma finita de monômios. O que Newton fez, inspirado, possivelmente, quase certamente, ele mesmo diz, inspirado em Wallace, que tinha escrito um tratado de álgebra que muito influenciou Newton. Newton começou a trabalhar com séries infinitas para chegar a seus resultados matemáticos. Ou seja, ele passou a manejá-las como se elas fossem polinômios. Naquela época não havia as noções de convergência uniforme, etc., eram desconhecidas, mas usando essas séries, Newton chegava a resultados corretos. Muitos matemáticos na história, embora não tivessem o rigor que nós usamos hoje, eles chegavam a resultados corretos devido à sua profunda intuição sobre o que eles estavam estudando. Tá certo? Entende? E esse método em particular, ele atacou um dos resultados desse método, foi o chamado binômio de Newton. Tá certo? Todos nós sabemos que A mais B elevado a N é aquela somatória combinação de N. E aí, A, N menos I, BI, tá certo? É o chamado binômio de Newton. Em verdade, é insultar a inteligência de Newton dizer que ele chegou a esse resultado. Esse resultado já era conhecido muito antes, já na Idade Média, não havia a menor dúvida quanto a isso. O que Newton
descobriu foi o seguinte. Ele, então CNI é coeficiente binomial. Então, o que Newton fez foi o seguinte, ele descobriu R, um número racional, isso aqui ele generalizou, isso aqui é N fatorial, N menos 1 fatorial sobre, acho que N menos I fatorial, I, eu não me recordo exatamente o que é isso. Então, Newton generalizou para R um racional, que é os coeficientes binomiais. Tá certo? Então, essa generalização, isso aqui, quando N é inteiro, isso aqui é um número, tem um certo número de valores distintos, mas se R for um número racional, então, e ele escreveu que 1 mais x elevado a R é a combinação de R e x, R, x, I de 1 a infinito, porque isso aqui nunca se anula. Se R é um número não inteiro, esse coeficiente aqui nunca se anula. Então você tem uma série infinita. Inclusive ele comunicou esse resultado de maneira bem críptica a Leibniz. Leibniz achou esse resultado espetacular, enviou uma correspondência por intermédio do secretário da Royal Society a Newton, e Newton, numa carta famosa, respondeu a Leibniz contando como é que ele tinha intuído esse resultado. Em verdade, a demonstração de Newton é mais uma mostração, uma verificação. Só no século XIX é que Abel chegou a uma demonstração correta deste resultado. Vocês veem como a matemática cresce, como a matemática, aos poucos, vai se consolidando. Há resultados que as pessoas usam sem terem certeza de que eles são válidos. Várias pessoas tentaram demonstrar isso, mas uma demonstração convincente, segundo nossos padrões de rigor atual, somente no século XIX foi feita. Ninguém tinha dúvidas que o resultado era correto, mas uma demonstração mesmo com os épsilons, os deltas, todo o rigor matemático, só se chegou a ela no século XIX, tá certo? Então isso aí, por si, já garantia, digamos assim, um reconhecimento grande dos matemáticos a Newton. Nesse início, é extremamente difícil estabelecer uma cronologia dos trabalhos de Newton. Whiteside propôs uma cronologia, porque Newton, como é bem conhecido, tinha pavor a controvérsias e hesitava muito em publicar seus resultados. Então, resultados dele ficam anos e anos guardados. Alguns dos trabalhos estão datados, a gente sabe exatamente o dia em que ele os concluiu. Alguns outros você tenta colocar no conjunto da obra e datar aproximadamente. Tá? E, por exemplo, o Principia Mathematica, ele só foi publicado porque ele foi instado por um amigo a publicá-lo, porque chegaram para ele dizer, olha, se você não publicar agora, Hooke, aquele físico inglês, o da lei de Hooke, vai já publicar isso, é a lei do inverso, o quadrado inverso das distâncias. Então, Newton sentou e escreveu para publicar o seu grande trabalho da lei da gravitação universal, o Principia Mathematica, né? E, inclusive, foi pago por um amigo. Newton era pão duro.
Newton anotava tudo que gastava. A gente sabe o dia em que ele comprou o livro de Descartes, quanto ele pagou. A gente sabe o dia em que ele comprou o prisma, com o qual ele fez a famosa experiência da luz. A gente sabe exatamente quanto ele pagou e em que dia comprou. Então ele anotava todas as despesas dele. E também, como alguns outros cientistas, Newton, em verdade, dedicou, digamos, pouco tempo da sua vida produtiva à matemática, à física. A maior parte da sua vida produtiva foi dedicada, grande parte, depois de um certo período, né? Ele mesmo diz que de um certo período ele se dedicou integralmente à ciência, aquilo o deixou exausto. Ele teve, digamos assim, um colapso nervoso, uma depressão, e depois daquilo ele se dedicou muito pouco à ciência. Ele passou a se dedicar basicamente à alquimia e a estudos teológicos. Tá certo? E seguiu uma carreira brilhante como administrador. Ele foi o equivalente ao que seria hoje o presidente do Tesouro da Casa da Moeda, com funções quase de ministro da Fazenda. Ele saneou a moeda inglesa e ele morreu cercado de glórias, de consideração, né? Voltaire, o filósofo francês, que tinha se exilado na Inglaterra, disse que ele viu uma coisa inacreditável, né? Um cientista, no seu enterro, ter a presença de reis, embaixadores, nobres, tudo isso, honrando lá o funeral de Newton. Isso seria inconcebível na França, tá certo? Naquela época. Tá? Muito bem. Então, o feito de Newton com, digamos, o método das séries infinitas, que é um livro, tá certo? Hoje ele foi publicado, as publicações de Newton eram em latim, tá certo? Elas são todas coletadas, são uns 8 ou 9 volumes por Whiteside. Qualquer boa biblioteca, se vocês tiverem acesso a uma biblioteca das universidades federais, vocês vão encontrar essas publicações, os trabalhos matemáticos. Tem uma série os trabalhos matemáticos, tem uma série os trabalhos de física. Tá? E tem outra série, A Correspondência de Isaac Newton. Então, ele se correspondeu com muita gente e teve assim uma vida... No fim da vida, Newton se envolveu numa disputa infeliz com Leibniz em torno da prioridade do cálculo. E como ele dominava, ele já era secretário perpétuo da Royal Society, ele dominava completamente a vida científica na Inglaterra. Ou seja, se você brigasse com Newton, dificilmente você conseguiria uma posição em alguma instituição. Ele praticamente forçou todos os matemáticos, todos os cientistas ingleses a tomarem o partido dele. Foi realmente, digamos, uma polêmica, digamos, desabonadora para os dois lados, tá certo? E hoje é a opinião quase unânime entre os historiadores da matemática que, embora as publicações de Leibniz sejam um pouco depois das de Newton, Leibniz desenvolveu o seu cálculo de maneira independente. Não houve esse plágio que os matemáticos ingleses tanto acusaram, tá certo? Então vejamos como é que Newton atacou o cálculo. O que nós vamos fazer é um resumo muito, muito imperfeito. O simples estudo de Newton, de Leibniz, daria material para um curso de um semestre. Você tentar entender, ler os escritos de Newton, tentar entender a evolução que ele tinha dos conceitos fundamentais do cálculo. Essa evolução variou com o tempo.
e não era uma coisa assim coerente, havia contradições, ele mudava, etc, etc. As várias maneiras de ele atacar problemas, tanto Newton como Leibniz, isso aí seria o conteúdo de pelo menos uma série de palestras. Tá certo? É impossível fazer justiça tanto a Leibniz quanto a Newton, tentar expor seu pensamento, seus resultados matemáticos em uma simples palestra. Nós estamos fazendo uma aproximação grosseira, uma aproximação simples do trabalho de Newton e Leibniz, especificamente do trabalho de Newton em matemática, em particular em cálculo. Então, a maneira de Newton apresentar o cálculo, houve dois momentos. Porque logo que os resultados dele começaram a surgir, ele próprio não estava muito bem convencido da validade dos seus resultados. E eles eram muito criticados, tá certo? Mais tarde, com, digamos, o sucesso da teoria de Newton, da física de Newton, as leis de Newton para explicar o universo, os cientistas e pessoas cultas começaram a se difundir a ideia de que Deus era desnecessário para explicar o funcionamento do sistema do mundo, que tudo era regido por leis, tá certo? Não sei se vocês sabem, há uma anedota, possivelmente apócrifa, mas relata bem o espírito da época, que do século seguinte, Laplace apresentou seu grande tratado de mecânica celeste a Napoleão. Aí Napoleão disse: eu vejo que o senhor não cita Deus em nenhum local do seu trabalho. Que já tinham falado a Napoleão que Laplace era ateu, que ele não reconhecia que Deus tinha sido necessário para criar o universo. Aí Laplace respondeu: senhor, eu não precisei dessa hipótese, tá certo? Então, por exemplo, Berkeley, o filósofo, o bispo e filósofo inglês, ele atacou ferozmente e de maneira muito arguta os fundamentos do cálculo, a maneira de explicar o cálculo, dizendo, e inclusive ele diz, ironicamente, muitos criticam os mistérios da religião, que é impossível acreditar neles. Mas eu digo, é mais fácil acreditar no mistério da Santíssima Trindade do que acreditar nas quantidades evanescentes do Sr. Newton, tá certo? Então, como muitas outras teorias matemáticas, como muitas outras... os princípios foram não rigorosos, tentativas, modificações. Todos os matemáticos que usavam o cálculo estavam convencidos de sua validade, porque ele chegava a resultados muito certos, mas não havia assim, uma explicação. Só aos poucos, ao longo do século XVIII, com o trabalho de Euler, principalmente no século XIX, Edse, Cauchy, vários e vários outros, é que o cálculo foi se transformando naquilo que nós chamamos de cálculo de análise hoje, tá certo? Quem tiver um interesse em ver o desenrolar dessa história, pode olhar o livro do Grattan Guinness, From Cálculos to Set Theory, que mostra exatamente como é que aqueles algoritmos, aquelas regras para trabalhar, para achar tangentes, achar áreas, se transformaram aos poucos naquilo que nós conhecemos hoje como análise. Tá certo? É um livro barato, publicado pela Dover, não chega a custar $20, então é um livro que todos podem comprar. Então vamos ver como é que Newton dá um esboço, eu repito, é um esboço. Quem quiser
a se aprofundar nesses trabalhos sobre como é que Newton pensava, na bibliografia do nosso livro, vocês encontrarão, por exemplo, o livro de Barron, tá certo? Há vários e vários livros citados lá sobre a história do cálculo que examinam com cuidado, detalhadamente, mostrando a matemática e as concepções de Newton sobre os conceitos que ele introduziu, e aí vocês ficam com a ideia realmente muito, muito melhor, mais completa, de como foi o cálculo, tanto de Newton quanto de Leibniz. Então, na primeira versão, Newton considerava variáveis. Isso é uma palavra moderna, né? Variáveis. X e Y, que ele chamava de fluentes. Tá certo? Essas variáveis, elas variavam ao longo do tempo. Esse tempo para o Newton, ele chamava de tempo, mas não era o nosso tempo físico. Ele dizia que o tempo era uma coisa, uma variável que se tinha, digamos, um movimento uniforme, se deslocava uniformemente e que as mudanças, ela mudava uniformemente e as mudanças nessas variáveis aqui dependiam desse ritmo. Ou seja, ele chama de tempo, mas deixa bem claro que esse tempo dele não é o tempo físico, o tempo do astrônomo, do físico, etc. É um termo para ter um padrão em relação ao qual ele está medindo a variação desses fluentes, como é que esses fluentes variam. E cada um desses fluentes, ele tem suas velocidades, que ele chama de x e y, são os fluxões, as fluxões. É a taxa de variação em relação a esse tempo que Newton está postulando, que Newton está usando. Né? Na nossa linguagem de hoje, a x ponto seria dx sobre dt e y ponto seria dy sobre dt. E Newton vai estudar a situação quando a variável x muda de x para x ponto O. Ele chama isso aqui de momento. Não é nada a ver com o momento físico, aquele conceito de momento que a gente conhece da física, tá certo? Chama de momento. E o y varia em O, um tempo infinitamente pequeno. Muito, muito pequeno. Aí é que começam os problemas que os matemáticos chamaram a atenção, é exatamente essa história de considerar coisas infinitamente pequenas, tá certo? E Newton aplicou isso, por exemplo, ao caso de ele quer calcular a tangente a essa curva. Certo? E ele vai aplicar, como nós vamos fazer agora, essa ideia, tá? Para calcular essa tangente. Tá? Observe, olha, que Newton não está trabalhando com a função, ele está trabalhando com a curva. Naquela época, o conceito de função era inexistente. Os matemáticos trabalhavam com curvas. Tá certo? Muitas delas descritas por movimento, né? O século XVII, desde o Renascimento, a preocupação com o movimento se tornou cada vez maior. Tá certo? O fluxo, as coisas variando, tudo, mas isso não é uma função. Tá? As x e y estão ligados por essa relação. Tá? Então, o que Newton faz é o seguinte, ele
num tempo muito curto, passado o momento x ponto O, você tem x mais x ponto O ao cubo, mais y ponto O ao cubo, menos 3ax mais x ponto O vezes y mais y ponto O igual a 0. Então, aí nós temos uma conta a fazer, que é uma conta, deixa eu ver onde estão os detalhes dessa conta aqui, estão aqui. Você desenvolvendo isso, você obtém, felizmente nós só temos a potência máxima é cubo, nós obtemos x3 mais 3x2 x ponto O mais 3x x ponto O2 x ponto ao quadrado, que é x, isso aqui, olha, mais x ponto O ao cubo, mais y3, mais 3y2 y ponto O, mais 3y, y ponto O ao quadrado, mais y ponto O ao cubo, menos 3axy, menos 3ax, x ponto O, menos 3ay, y ponto O, menos 3a, x ponto O, y ponto O, que é igual a 0. Aí, usando essa relação, x3 mais y3 menos 3ax, isso aqui é igual a 0. Agora ele divide tudo por quando então daqui ele chega à conclusão que y ponto O sobre x ponto O é igual a x2, depois de alguns malabarismos algébricos imediatos, a x menos A2. Então ele afirma o seguinte, que quando O é muito pequeno, tá? Isso aqui é exatamente y ponto sobre x ponto, x2 menos AY, AX menos A2. Isso aqui na nossa linguagem moderna, isso aqui é dy sobre dt, sobre dx sobre dt, isso aqui é exatamente dy sobre dx, é a tangente àquela curva. Ele nem ninguém ficava satisfeito com esse raciocínio, ele tentava argumentar, explicar, mudava de posição, era mais categórico, menos categórico, mas o método dava os resultados de que ele necessitava. Tá. E mais tarde, que o grande problema é o seguinte: se eu tenho aqui uma curva. Aqui o ponto x, y. Aqui eu tenho x ponto O. X ponto O. Aqui eu tenho y ponto O. O grande problema é o seguinte: será que isso aqui é exatamente x ponto x mais x ponto O, as coordenadas desse ponto, y mais y ponto O.
se esse ponto pertence ou não à curva. Obviamente, não pertence. Newton afirmava categoricamente que pertence. Aí ele diz, quando O é muito pequenininho, então realmente esse ponto está praticamente sobre a curva, exatamente o raciocínio que a gente faz com os nossos alunos quando a gente tenta motivá-los para a derivada. Ou no ensino médio, ou no primeiro curso na universidade, a gente faz exatamente esse raciocínio informal. Tá? Então, era essa história, pertence ou não pertence? Aí Newton uma hora dizia uma coisa, outra hora dizia outra, tá certo? E já mais tarde, já no fim da vida, ele diz, muito próximo da nossa linguagem de hoje, à medida que O diminui, a inclinação dessa reta se aproxima da inclinação da tangente. Mas vocês veem que eram raciocínios intuitivos, sem rigor, não tinha uma base, digamos, aritmética bem fundada, um conceito de limite bem fundado, tudo era assim muito intuitivo. Mas isso, de alguma maneira, sustentou realmente o cálculo de Newton. As pessoas levantavam objeção, mas ninguém sabia, todos mesmo os matemáticos que ficavam inseguros sobre, digamos, a fundamentação, a validade total daqueles algoritmos, daquela maneira, elas sabiam que chegavam a resultados corretos. Havia até pessoas que diziam que havia erros, mas no cálculo os erros se compensam, os erros a mais e os erros a menos se compensam, de maneira que no fim se chega a um resultado correto. Hoje nós não aceitaríamos uma argumentação dessa como sendo matemática de jeito nenhum. Tá certo? Então é uma história fascinante, realmente. Quando se vai falar sobre o cálculo, não dá para esconder qual é o fim da história. Foi Newton e Leibniz que os criaram. Devido à controvérsia com Leibniz, os matemáticos ingleses que utilizavam o cálculo de Newton ficaram muito isolados do continente. Do continente, Leibniz, com os Bernoullis, exploraram enormemente o cálculo, resolvendo problemas de física, né, da Brachistrócona, vários e vários problemas, da tratriz, etc, etc. Então o cálculo se revelou imediatamente uma ferramenta extremamente poderosa. Então o cálculo avançou muito mais rápido no continente do que na Inglaterra, que se fechou em si mesmo. Devido a essa controvérsia, houve um clima de inimizade, de polêmica muito grande entre os matemáticos ingleses e os matemáticos do continente, e isso muito prejudicou o desenvolvimento da matemática inglesa. Tá certo? Então, como eu já disse, isso aqui é simplesmente, digamos, um aperitivo para que vocês percebam o clima matemático do século XVII, as práticas matemáticas do século XVII e como é que Newton e também Leibniz, que está sendo estudado, conversado com a professora Tatiana, como é que Newton e Leibniz contribuíram decisivamente para, digamos, essa grande virada, essa transformação total da matemática. Daí em diante, a matemática feita, praticada, era completamente diferente, os métodos, o espírito, as perguntas, os problemas eram completamente diferentes dos problemas, dos métodos dos matemáticos gregos. Então, até a próxima conversa.